Ana, vamos começar. Você tá com seu café aí? Eu não tô, porque a gente se atrasou. Meu marido tá fazendo café lá embaixo, já vai trazer. Não dá pra ver meu café, né? Eu fiz uma mesa tão bonitinha. Mostra aí. Ai, que graça, essa toalha é linda. Conheço essa toalha, acho ela linda. É, era Você da minha toma, mãe. você Peguei toma pra café mim. mesmo? Eu tô com os dois aqui. Eu tô com pingado da padaria, que chama essa Uhum. cápsula, da Três Corações, e um cafezinho E que um eu passo. cafezinho. Não Ana, vivo e sem café. você é do Rio, mas agora está em São Paulo, é isso? É Você mudou isso, é. pouco tempo para São Paulo, né? É, em dezembro. E você está 10 de dezembro. atendendo aí em São Paulo? Como é que você tá? Como é que tá a sua carreira hoje? Eu mantive todos os pacientes, porque já eram online, já não Hum, eram presenciais, eu já estou sem fazer presencial e ir para um consultório, assim, né, clínica, fora de casa, desde o início da pandemia, então já estava todo mundo online, então mantive todo mundo, foi muito tranquilo. E, e aí vim para São Paulo e continuo atendendo online, só que aí é, eu faço uma paciente presencial, mas no meu escritório de casa. que E legal. eu tenho um escritóriozinho aqui e tal, então quando é um paciente de indicação, de uma pessoa conhecida, mulheres, eu não vou receber homens em casa, Uhum. sabe? Você consegue Mais homens atender? não. Sim. Então, mulheres aí eu consigo. Aí eu montei um escritóriozinho com um espaço bacaninha, dá para receber em casa. Quando faz muita questão do presencial, eu recebo em casa. É porque quando E a gente vai, aí, eu morei em São Paulo, né? E quando a gente vai para São Paulo, começa a surgir tanta, não adianta, né? Começa a surgir coisa, oportunidade, gente, brota, né? uhum, Você sentiu isso quando você chegou em São Paulo? eu tive Obrigada. muita Aí indicação, chegou meu muita café. indicação. Ai, que bom. Teve muita indicação, é assim, né? São Paulo É, realmente é a terra da você tá, oportunidade. tive muita gente me chamando, colegas aqui de São Paulo. Ana, você está em São Paulo? Você veio para São Paulo? Ah, tem uma pessoa para indicar, sei lá, sei lá. Para saber, assim, do grupo de profissionais que a gente já se conhece, assim, eles queriam saber se já está em São Paulo, não está, chegou e Tem muita tal. aluna do Tive- PNP em São Paulo também, né? Muita. Bom, a gente, São É, Paulo sempre vai ter a maior número de alunos é das São coisas, Paulo. vai ser sempre de São Paulo, tem mais gente, né? Ô, Ana, então Hum. conta, vamos começar contando um pouco aí da tua formação, para as pessoas te conhecerem, quem não te conhece. Psicóloga clínica, mãe de um menino de 8 anos, tem 38 anos. O que mais? Meus pais são casados ainda, eu Não, tenho eu um quero irmão saber mais da velho de sua 2 anos. formação, não quero saber da sua família. Eu escutei as meninas falando, falei, deixa eu ver se é parecido, né? Tem que falar o quê? Da vida, de mim, individual. Ai, gente, eu acho máximo. Não, ô, Ana, hoje você, como é que é a tua história clínica? Você se formou e foi para a clínica? Não, então, foi assim. é, Eu cheguei a trabalhar 2 anos numa indústria farmacêutica, uma multinacional em RH. Foi para RH Então, primeiro. tive isso, tive isso. É, Eu demorei um pouco durante a faculdade, para decidir que queria psicologia clínica. Antes de psicologia, eu fiz veterinária, até o 7º período, quase me Nossa, formei. você queria cuidar, basicamente, porque quem faz veterinária quer cuidar, né, de bichinho. É. Eu gostava de cavalo, eu não gostava de pequenos animais, Gostava dos grandes, tá? de grandes. Aí desisti da veterinária, teve uma história com esse lance de ter que mudar, uma história, né, pessoal. E aí emendei, falei, não, vou fazer psicologia. Eu tinha um feedback durante toda a minha vida, assim, dessa coisa de eu ser muito sensível, conversar muito com as minhas amigas sobre as questões, né, de relacionamento, de comportamento, etc. Todo mundo sempre falava, você tinha que fazer psicologia e tal. Eu ouvi isso durante muitos anos, durante toda a minha vida. Mas não era uma coisa que eu entendia que eu poderia ajudar os outros com isso. E decidi a psicologia depois da veterinária, muito por esse feedback assim de fora, de
tem tudo a ver. Eu realmente gostava dos assuntos, eu estava sempre sofrendo, tinha minhas questões pessoais Tava sempre individuais, sofrendo. sempre Gostava do sofrendo, assunto, tava sempre sempre sofrendo, tendo que lidar comigo tendo que mesmo. lidar, tendo que lidar, tendo que lidar. Então, assim, eu falei, cara, então eu vou fazer. E aí a faculdade serviu, foi muito terapêutica para mim, a própria faculdade. Porque eu falei assim, cara, isso daqui que eu tô vendo, eu sentia, eu pensava, eu Uhum. encontrei. A psicologia trouxe para mim muito pertencimento e muita saúde. Eu devo a minha Nossa, vida à foi essa psicologia. palavra que eu amei essa palavra. Acho que foi isso que eu senti quando eu fiz também, pertencimento. Eu me Pertencimento e sentia cheia, saúde. assim, eu Achei, encontrei o lugar. encontrei, Que legal, é me bem isso que eu encontrei. senti. E quando eu encontrei neurociência afetiva, também foi isso. Engraçado, né? Porque quando eu É, comecei a fazer neurociência, estudar mesmo, tudo, falei, gente, o que que eu fui fazer aqui? Louca, o que eu tô estudando essas coisas? Porque é uma coisa muito técnica, muito técnica. E quando eu uhum, encontrei a neurociência de emoções também, eu falei, isso é. existe, é aqui. Eu senti isso com o teu conteúdo no teu curso. Impressionante. Aí a segunda vez que eu senti foi pela Márcia Tozin, que foi Uhum, onde eu te conheci, neurocompatível. Uhum, pelo Neurocompatível. Eu falei, cara. E a Márcia, eu batizei, eu auto-batizei a Márcia de minha madrinha. uhum, Porque foi, assim, muito forte esse uhum. pertencimento, esse encontro. Cara, isso sempre existiu dentro de mim. Caraca, que isso? Que bizarro, que louco, que doido. E aí, pum, né, me apaixonei, coisa e tal, estudo, estudo, estudo. E quando você deu uma aula de desamparo aprendido, eu não sei, travou a imagem para mim, você está me ouvindo ainda? Tô. Quando você deu uma aula de desamparo aprendido dentro do curso da Márcia, foi a mesma coisa. Cara, outras palavras, um outro. Porque dentro da Gestalt, eu sou, como eu não falei até agora, você tinha perguntado, então eu emendei, aí eu fiz, já no final da faculdade, fiz formação em Gestalt terapia. Eu gosto muito da Gestalt terapia, ela conversa muito com essa leitura, né? Muito, Fran, assim, eu me entristece. Na real, assim, vou abrir meu coração, me entristece, porque a Gestalt terapia, ela fala sobre tudo isso. Tudo da Uhum, neurocompatível, a ciência, neurociência afetiva, a Gestalt já fala sobre isso há muitos anos. uhum. Muitos anos. Ela fala sobre vínculo, Sim. a gente desenvolve a habilidade de vínculo, é muito maçante a coisa do vínculo, a coisa do amor, a coisa da. Eu perco as palavras, assim, é maravilhoso. Então, aí é isso, aí eu já tinha Gestalt terapia, me formei em Gestalt como Gestalt terapeuta, para poder atender. E aí, me dá mais base para atender. E aí também foi uma coisa, cara, nossa, vou sair, esquece essa história de RH, dá para eu fazer psicologia clínica, dá para eu ser psicóloga clínica, porque a Gestalt está me dando uma base, um entendimento e uma capacidade para poder intervir com o paciente, dialogar com o paciente, maravilhosa. Mas aí, desse tempo para cá, desses poucos anos para cá, veio a neurocompatível, que foi também fabuloso. E aí logo veio você junto, porque foi dentro do curso de formação de profissionais lá da Márcia que eu te conheci, então foi mais ou menos ao mesmo tempo. É, você é da primeira E aí turma eu do fiquei PNP, né? louca. Faz 2 anos já que você Uhum. tá comigo. Já fiz isso tudo, né? Caraca. Vai fazer 2 anos, porque eu tava grávida ainda, primeira. Não, vai fazer 2 anos agora em novembro. Não faz 2 ainda, não. Hum. Vai fazer 2 em novembro. Mas quando você deu a aula lá no curso da Márcia, você estava grávida, me lembro. Ah, tava, sim. Mas quando eu fiz a primeira turma do PNP também tava. Então vai fazer tudo agora em novembro. Ô, Ana, Uhum. e depois que você entendeu de neurociência, que você começou a entender, eu lembro que você gravou até um vídeo pra mim, que você imprimiu todo o material. Esse Toda, ano tem você tudo. imprimiu todo o material do ano. E a Ana, ela faz assim, gente, ela imprime material, ela tira foto daquele material. Eu acho muito interessante isso. Por que você faz isso? Você fala assim, porque eu vou ler agora. Isso tudo aqui eu vou ler no ano todo. Você tá com material aí? Então, todo Tudo, ano ele imprime todo o irmãos. material novo e tira uma foto e me manda. Tudo. E eu acho ótimo. O que que você, depois que você entendeu de neurociência, você conseguiu resolver?
as dificuldades dos pacientes de uma outra maneira? Sim, total, total. Porque assim, porque o seu conteúdo não é só, além das técnicas, todas as técnicas e tal, faz assim, faz assado, respira e tal, e as palavras, as frases certas e tal, tem fabuloso, né? Uma ferramenta fabulosa. Mas, fora isso, a minha cachorra tá pedindo para sair Vai lá, do libera sua quarto. cachorra. Deixa eu liberar minha cachorra, que ela vai acordar meu filho. Peraí. Pronto. Tá? É assim, né, gente? As pessoas vivem, tá? Liberam a cachorra. Bom Pronto. dia. Tô numa live aqui, tá? Vai se arrumando, já deixei o uniforme lá em cima da cama. Ai, confusão, Fran, desculpa. Vamos lá. Hoje eu vou ter que levar ele para a escola. Hum. Então, é, então tem as técnicas. Só que, Fran, a teoria que você traz com regulação emocional, trauma, vínculo e desamparo aprendido é uma teoria que a gente não vê desta forma nem na faculdade, nem na Gestalt terapia. Não tem, né? Nem com esse Não nome, até porque é tem, um nome da neuro mesmo. exatamente. E isso dá uma clareza, um entendimento, uma definição importantíssima. Então, com a maioria dos meus pacientes, eu vou pela definição, cara. Eu gosto muito dessa coisa. Eu acho que traz muita lucidez, elucida muito para o paciente o lugar, o que que é. Uhum. Então, e você fala muito isso, a neurociência fala muito, muito E sobre até essa para você parte. saber o que que ele tem, como, por que que ele tá daquele jeito, né? Por que que ele Exatamente. não tá conseguindo Então, funcionar? exatamente. Então, eu faço muito essa localização para o paciente. Olha só, vínculo é isso aqui. O que é vínculo? Você usa Né? psicoeducação. Ontem me perguntaram A psicoeducação. que a gente tem A que usar, colinha. né? Mas não é só As isso, tá, palavras gente? certas. Não, não é só isso. Não, isso é uma parte. Isso é Isso é uma só parte. Isso é o uma parte. É. comecinho. Isso é o comecinho. Porque mesmo depois que o paciente entende tudo, tá, e aí, eu faço o quê? Aí é que a Uhum. gente vai. Aí, através da prática, da tentativa, do exercício, da repetição, repetição, e a gente fala aquilo várias vezes e com várias palavras diferentes, e etc. E vai tentando, mas quando eu tentei a primeira vez e senti isso e tal, e aí modifiquei aqui e tal. Então. Mas esse conteúdo, nessa literatura, é muito importante. Então, e aí, mas como é que é? E tem estudo aqui para te explicar, tem estudo comprovando tudo isso daqui, é isso, isso, isso aqui. Então, assim, é muito claro. É muito claro. E aí, o que que tem que fazer? Estou com um trauma, eu estou me sentindo desamparada. E as pessoas até falam, né? Pô, se você está se sentindo desamparado, olha o que aconteceu. Aconteceu assim, assim, assado. Foi por causa disso, disso. O que a gente pode fazer? E o que a gente faz para mudar, então? Tá, beleza, fui desamparado. E agora? Faço o quê? Uhum. Agora você tem todo um. Aí a gente passa para as técnicas. O autocuidado. Então, vamos fazer esse exercício, vamos fazer essa atividade, vamos pensar aqui, lista de valores. Uhum. Vamos fazer a respiração muda a sua cadência cardíaca, oxigena seu cérebro, você pensa melhor, traz a racionalidade, etc. Então, vamos respirar, isso vai te ajudar a pensar melhor. Você usa muitas técnicas, então. Uso, algumas eu uso muito. Tá. E eu peço para o paciente fazer também. Falo, faz você, faz em casa e tal. Então, assim, a neurociência traz, a neurociência afetiva, que é muito específica, é essa que você traz, ela veio para Foi para mudar o chancelar, mundo. Tá, mudar o carimbo. mundo. É. Veio carimbar aí o que a gente já percebia no consultório, não sabia o que, não É. sabia quando, você achava até meio doida. Falando, mas tem algo aqui, né? Ô, Ana, e toma um cafezinho aí, que você não tomou nada. Vamos lá. A Ana tá nervosa até agora, Ana. Fica tranquila. O cabelo vai descendo, ó, e não Deixa o deixa de cabelo. arrepiar, não. Já toda mulher que tem cabelo sabe como é que o cabelo tá nascendo. Não tem o que Que fazer. isso, Simplesmente não tem o que fazer. Não, garota? agora ficou Olha, pior. Tira essa piranha. Tá, aí me diz uma coisa. não é meu pão, Hoje, porque eu sou diabética. Eu tenho que comer.
Hoje você atende adultos mais, né? E você, o que aparece mais no seu consultório para você de queixa? Ou de que é algo que você percebe, né? Que às vezes talvez não é uma queixa, mas o que aparece mais hoje? Muita ansiedade. E assim, beleza, botou, Põe o óculos, isso. botou uniforme. Isso, aí você sente mais você. Pronto. É, quando eu comecei, Fran, quando eu comecei a pensar em psicologia clínica, falei, vou atender criança. Meu filho já é mais velho, assim, né? Já não tá mais naquela primeira infância, né? Mas não é tão pequenininho. E então ele era muito pequenininho, eu falava, não, tenho um jeito com criança, gosto de criança, e tenho mesmo, gosto mesmo e tal. Devo atender criança, porque é uma coisa que eu entendo, eu tô vivendo, não, 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 não. E eu queria comentar sobre isso. Eu vou chegar lá na tua resposta, na tua pergunta. Só que aí comecei a atender e me apaixonei por adulto, olha. Acho que eu nunca ouvi isso de ninguém. Me apaixonei por Não, atender eu sou adultos. apaixonada por adultos. Eu adoro, adoro. É. Falei, cara, que incrível. Achei que normalmente é o contrário. As pessoas vão, quando começam a atender criança, se apaixona, coisa e Não, tal. Não, 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 eu não, não. sempre fui do adulto, sempre, sempre. Gente, me apaixonei por adulto. Tô com a agenda fechada para criança esse ano, por diversas questões, uma mudança, né? Tô Uhum. me adaptando aqui e tal. Falei, caraca, que loucura. Tô apaixonada por adulto. Nunca imaginei isso na minha vida. Só falava que ia atender criança e adolescente, criança e adolescente. E aí, esqueci outra pergunta. Ah, você tá muito doida. Muito doida, cara. Só assim. Sou dessas. A minha pergunta é os sintomas que você mais tem e as queixas. Então você Que falou que eles você é mais. têm, tá? Aham. Aí, o que que acontece, Fran? Quando o adulto chega, cara, ele chega muito cagado já, cara. Ele não chega assim no inicinho de uma ansiedade, nos primeiros sintomas. E não, não, não. Ele chega todo cagado. Só assim, um ou outro que fez muita terapia antes, Já aí vem já antes, chega é. muito mais consciente, muito mais Isso trabalhado, é coisa e tal. verdade. E sabe o que é a questão? Isso me dói, porque ele chega assim, e por causa do mundo, da Constituição, da história, por uma série de fatores, ele acha que ele tá. Eu tô um pouquinho mal. Começou agora. É, Aí você fala, gente, é, isso não começou agora, isso tá não danificando começou a sua agora. vida. E isso me chama muita atenção, porque como nós somos uma nação hoje, uma nação, porque é geral. O Brasil tem muito isso, né? Tem países que as pessoas, todo mundo faz terapia, terapia é muito normalizada. Não é a terapia em si, né? O cuidar da mente é normalizado. Porque a questão é a gente normalizar a mente tanto quanto a gente normaliza o cuidar do corpo, né? Aqui no Brasil, porém, as pessoas me entristecem muito porque elas têm assim um senso de que a vida é tão difícil por várias questões, por questões econômicas, por questões políticas. Nós somos um país que a gente não temos segurança, tem tudo isso. Mas tem a questão emocional também, que a gente não fala ainda o quanto deveria. Então, as pessoas aprendem a viver na dor, como se aquilo fosse Nada. a vida que elas têm que viver. Só que essa É. dor vai aumentando, vai aumentando. Né? Você sente isso também do adulto. Então, quando ele chega, ele tá despedaçado, sem saber que tá despedaçado. Exatamente, porque para a gente conquistar alguma coisa aqui no Brasil, a gente tem que sofrer demais. Muito, Tem que claro, ser muito. sofrido. E ainda Eu quando também. conquista, as pessoas vêm falar mal. Falar, ai, conseguiu porque não sei o quê. Isso não tem nos outros lugares, sabe, do mundo. Aqui tem muito. Então, tem essa questão. Tem a questão da escola. Tem várias questões aí, né? Nossa, socioculturais que não dá pra gente negar. Mas é muito triste, né? E aí, É agora na muito triste. pandemia, Explodiu. estardalhaço na mente das É. pessoas, né? Eu sou também do time do adulto, porque eu me compadeço com esse processo. Quando ele chega, ou às vezes quando ele volta, né? Quando ele chega e você olha as questões do dia a dia, que a gente também tem as mesmas questões. É vida, é filha, é trabalho, é estudo, é dar conta da casa, é dar conta das contas, é dar conta de si mesmo. E coisas tão simples, ele chega falando, como que eu não consigo dar conta disso que todo mundo dá conta? É emocionante, né? É. Fran, eu me emociono com meus pacientes toda semana. Eu também, eu também, eu também. Toda E aí semana tem eu tenho vontade de o chorar, que que cara. vem hoje, Ana? Vamos lá, deixa eu te ajudar.
Vamos lá, Sim, vamos isso. ver. O que Pronto. vem hoje? Vem ansiedade, muito. Muita ansiedade, muita ansiedade. Estresse e exaustão, você não tem vindo muito, não? Exaustão, tem exaustão, desamparo. Não fui vista, não fui olhada, Sem não, saber, né? Que a pessoa não chega sem falando que desamparada. saber, E não trauma? tem regulação emocional, Também não tem. trauma. Trauma, quase todo Porque mundo. tá tudo Trauma de desamparo. linkado, não tem como não ter trauma, né? Eu aprendi isso nas aulas, assim, todo mundo um dia vai ter algum trauminha, né? Que seja, Vai. mas vai ter. Porque Uhum. quando a gente estuda, a gente entende quanto é fácil disso acontecer. A verdade é É. essa. Eu acho que isso é a maior diferença também que a neurociência me trouxe, porque antes da neuro, na psicologia, eu via trauma como uma psicopatologia. Trauma e TEPT, né? O transtorno de estresse pós-traumático. E na TCC eu estudei TEPT, tem técnicas maravilhosas da TCC para o TEPT. Falei, beleza, dá para tratar. Eu tratei muito TEPT antes da neurociência mesmo, que muita gente chegava com TEPT, mas TEPT específico, né? Roubaram uma Uhum, loja, não consigo lidar com assalto, essas coisas específicas assim de TEPT. E uhum. depois de eu entender neurociência, estudar trauma e neurociência, eu falei assim, gente, trauma é muito além da patologia. Trauma é essa É, mente que se desenvolveu na dor da insegurança quando isso. precisava ter segurança. E aí o Uhum. conceito de trauma mudou. Isso. Isso é É uma, libertador para os pacientes e para é, nós, né? é a intensidade do que você sentiu naquela experiência e o É, quanto isso ficou marcado dentro de você. é, O o trauma tem muitas conceito. definições, Sim, sim. né? Então todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo tem Porque, um pouco. infelizmente, a gente não tem aí ainda, né, uma educação de todo mundo estar com a gente 24 horas, cuidando do que a gente sente, cuidando de como a gente deve ser tratado, cuidando da segurança Uhum. que nós, como crianças e adolescentes, temos que ter. Então, todo mundo tem um pouco. Isso é o que mais surge para mim hoje. No meu consultório hoje surge os sintomas de hoje. A pessoa vem com tô com ansiedade, tô tendo surto, a pessoa chega e fala assim, tô surtando. Eu falo, o que é esse surtar? Na verdade, a pessoa está tendo desregulação emocional várias vezes É, ao dia, alta irritabilidade, às vezes algumas crises de pânico. Isso é o que mais chega para mim, episódios depressivos. E igual, aí a gente vai igual ver para mim. exaustão, muitas vezes tem TAG, ansiedade Isso, generalizada, muitas vezes tem, muitas vezes igual, não, quase sempre trauma e desamparo 100%. igual. Você colocou Esse é o mundo do com as, adulto. é o mundo do adulto. Melhores palavras do que as minhas. É. Igual. E aí a gente vai conduzindo isso, né? Tentando diluir todas as questões, o passado, as lembranças do passado, vai tentando diluir, diminuir essa intensidade dessas. Ah, Ana, mas eu não vou melhorar isso nunca, pô. A pessoa chora, e é mulher, né? Eu tô atendendo, só tô com um homem no momento. Aí a mulher tem TPM, né, Fran? Caraca! E a TPM gatilho para algumas Gatilho, pessoas é gatilho, porque gatilho desregulação para hormonal é dura. exatamente. Então aí eu vou fazendo esse trabalho, muito esse trabalho assim de contextualizar a pessoa no momento, no cenário Brasil político, cenário político. Estamos no Brasil. Você mora no Rio, você mora em São Paulo, etc. Atendo muita gente de fora do país. Então, aí contextualizo a pessoa nessa realidade, nesse retrato, e depois eu falo: olha, você está aqui com 40 anos para trabalhar 40 anos de vida. Sim, nessa Não queira. fotografia. Você sabe que ontem, Ana, ontem eu atendi uma paciente de retorno, já fazia 2 anos que ela tinha tido alta, uma paciente que foi um caso lindíssimo, esses que a gente teria que publicar, porque foi um caso assim ela tinha muita coisa, muita coisa. E aí ela falou assim, Franciele, você pode fazer uma consulta comigo? Eu falei, posso, mas o que aconteceu, né? Porque para retorno de paciente eu tenho que abrir sessão, né? E aí a gente foi fazer, ela falou, não, é porque eu comecei a me desregular muito e fui para o psiquiatra essa semana passada, porque eu estava muito desregulada. E o psiquiatra me falou que eu tenho
transtorno de humor bipolar e me deu uma medicação e eu não vou tomar sem falar com você antes, porque você conhece meu quadro clínico, eu quero saber se eu tô com isso. Eu falei, olha, vamos avaliar, mas se você tivesse transtorno de humor, talvez a gente já soubesse, né, no teu processo terapêutico, porque ela tinha várias coisas, transtorno de humor bipolar não era uma delas. E daí a gente foi fazer a consulta dela. E aí ela foi trazendo. Eu falei, tá, mas o que que tá acontecendo? Ela falou assim, Franciele, eu fiquei 2 anos maravilhosamente bem, depois da alta, tava ótimo. De repente, comecei a ter crise de irritabilidade, comecei a perder o controle. Ela tinha umas crises de controle emocional muito altas, de não conseguir controlar o corpo, de gritar muito. Eram crises, a gente diagnosticou como crises de pânico muito acentuadas, né? Uma tossudorese nesse processo, e daí ela começou a ter essas crises de volta, começou a não conseguir regular o choro, começou a não conseguir regular a raiva, começou nisso a ficar um pouco meio depressiva, porque estava com medo de voltar às coisas do trabalho, enfim. E aí eu fui avaliando com ela, aí eu, enfim, fiz a consulta inteira para avaliar em cima do histórico. Na verdade, ela estava com TEPT de volta, né? O TEPT voltou por causa de situações específicas. E aí, perguntas básicas, né, do contexto, que a gente muitas vezes não aprende no consultório dentro da clínica, mas entende que neurociência eu tenho que ter esse contexto. Fui perguntando, tá, mas faz quanto tempo que voltou esses sintomas? Faz 3 meses. Ok. E na clínica a gente pergunta, o que aconteceu nesses 3 meses, né? Isso a gente aprende na psicologia tradicional. Mas na neurociência a gente aprende a perguntar exatamente as perguntas certas, porque o paciente não sabe o que aconteceu nos 3 meses para fazer a assimilação. Aí eu perguntei, tá, há 3 meses, você ficou doente nos últimos 3 meses? Ah, eu tive Covid. Ok, os sintomas começaram antes ou depois? Começaram depois. Tá bom, temos um dado. Você falou que você voltou a trabalhar faz quanto tempo? Faz 3 meses que eu voltei a trabalhar. E como é que tá? Eu tô com muito medo, tô com pânico de trabalhar, porque quando eu saí foi traumático, blá, blá, blá. Aí a gente começou a olhar que todo o contexto da vida dela tinha mudado em 3 meses. Ah, entrei na menopausa, Franciele, fui diagnosticada. Faz quanto tempo? 3 meses. Que isso, gente? Não tem nada a ver com bipolaridade, né? Vamos Aí assim, combinar. aí você começa a ver que todo o processo dela, que ela gatilhou de volta, que o corpo dela, a gente sabe que a menarca para as mulheres é muito difícil, para algumas mulheres a questão hormonal é complicada, que ela estava gatilhando de volta em todos os traumas. A filha começou a ter muitos problemas nos últimos 3 meses, muitos, então ela muito preocupada com a filha. Eu falei, olha o teu entorno, olha o No teu DSM está entorno. escrito que menopausa pode ser gatilho para Sim, transtorno de sim, humor, sim. Eu falei, não dá mas pra ela gente tem um te dar contexto. diagnóstico. Entendeu? Então, assim, ó, você tá com um TEPT de volta, ele tá aí, mas ele pode ter desencadeado por milhares de coisas. Uma delas é a sua Uhum. menarca. Isso a gente tem que levar em consideração. Então, você vai sair da consulta, você vai ligar para sua ginecologista, vai conversar com ela. E esse é o primeiro percurso de tratamento. Vou dar técnica tal, 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 tal. E ela tá, o que que eu faço? Eu falei, então, vamos ver o que você vai fazer. Você vai fazer tal, 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 tal. Aí passa uma lista, porque ela já sabe como é que funciona, a gente já sabe o que que funciona para ela melhorar, monitora e vê se melhora. Aí ela foi no outro psiquiatra, o outro psiquiatra falou, não é, não, não é, né? Você tá com uma dificuldade de humor grande, desestabilizou. E daí ela me perguntou, você acha que eu preciso de medicação? É isso que eu quero saber de você. Olha a importância do psicólogo, né? Toma a É. medicação desse novo psiquiatra. Aí eu falei para ela, olha, dentro de como você está funcionando nesse momento e da urgência que você precisa ficar bem, toma. Confia na medicação Sim. desse novo psiquiatra. Então, tudo isso eu não faria sem a neurociência. Todo esse manejo de saber É, exatamente o que ela tem, como ela melhora, a estratégia que ela tem que fazer. Por que que o cérebro dela, neste momento, não ia conseguir sem medicação? A questão do exatamente. hormônio, a questão tu perguntei tudo, a alimentação mudou? Ah, eu tava fazendo uma dieta bem restritiva agora, entendeu? Assim, todo um processo que culminou em ela estar desregulada. Exato, claro, sim. E a neurociência traz isso. Isso é muito gostoso, né? Eu faço uma pós-graduação em neurociência e educação também. Mas não é a neurociência afetiva, não tem essa mesma fala, essa mesma abordagem. Fala muito sobre funções executivas, é dentro de escola, né? Uhum. É outra coisa, Então, a é outra pós coisa. e o PNP, né? As pessoas me perguntam muito. Outra coisa, outra coisa. É um estudo muito específico, muito específico.
a neurociência afetiva. E aí, assim, o que eu ia dizer é a importância que tem a gente saber que corpo e mente são a mesma coisa, Uhum. que é o que você traz o tempo inteiro na neurociência. É. Então, eu tinha um pouco dessa noção pela veterinária. Então, as coisas foram se conversando muito para mim. Então, por exemplo, na veterinária, eu sabia que Sim, porque o o que que a cachorro gente não pode. fala, né? Tudo que ele tem tá no corpo. Tá exatamente. Então então eu sabia que a gente pode desenvolver diabetes por uma disfunção no corpo. Como que eu soube disso? Eu soube disso na veterinária, porque existe cachorro diabético, gato diabético. Mas como? Porque quando você está sob estresse, você libera hormônios hiperglicemiantes, que é Sim. Nossa, a adrenalina, gente tem essa noradrenalina, aula na cortisol, neurociência. Ai, que exatamente. lindo, sim. É lindo! É lindo, e eu precisava trazer, eu falava isso, sempre trouxe isso para a clínica, mas por uma bagagem da veterinária, eu Sim, precisava de. imagina o seu paciente. Mas como é que você sabe disso? O Como é que você. cachorro funciona assim. Não dava, né? Não dava! Então, cara, quando eu encontrei, eu falei, meu Deus, eu preciso dessa informação para melhorar meu repertório, a minha fala, porque eu estou trazendo uma coisa, então são hormônios hiperglicemiantes, cara, esses hormônios. Por que que a gente fica diabético, cara? Porque é alto nível de estresse, fica liberando cortisol, adrenalina, noradrenalina, e libera, que dentro da corrente Glicemia. sanguínea, libera glicemia dentro É. do sangue, pô. Eu falei, Fora, pronto, é fora isso. que gasta muito açúcar mental, né? Porque gasta glicose para fazer todo o processo e a gente tem mais fome de doce e pão, ou seja, aumenta mais ainda. Exatamente, exatamente. Então, assim, então eu tinha essa noção da importância e desse funcionamento pela veterinária. Então, comigo foi diferente por isso. Ai, que legal. Mas, ao mesmo tempo, foi diferente por já conhecer, mas também por saber a mega importância que a neurociência, que a ciência, que a fisiologia, que a biologia tem no nosso organismo. Sim. E eu também trago isso para dentro da clínica. Olha, peraí, a gente precisa ver seus níveis sanguíneos. Vamos ver como é que está a sua testosterona aqui, vamos ver como é que está o seu funcionamento da tireoide, vamos ver. Peraí, precisamos entender como é que o teu corpo está funcionando e reagindo. Uhum. Então, e a neurociência o tempo inteiro está fazendo esse link, porque explica através do funcionamento fisiológico do nosso cérebro. Olha o Sim. cérebrozinho. Ah, que lindo! Eu não tenho um desse, eu preciso. Eu Gostei. gosto. Porque Ô, aí eu Ana, soltei a amígdala, e aí botei a aí amígdala você aqui pra. explica aí. Ah, você explica com o cérebro. Ótimo. Uhum, uhum. Gostei. Ô, Ana, e me diz uma coisa, qual que é a estratégia que você mais gosta de usar assim para levar o paciente a um processo mesmo de melhora, a um processo de cura, Eu de sou melhora, muito, enfim. eu sou muito, muito pro cognitivo. Eu Uhum. vou muito É pra porque cada um reflexão. de nós vai ter aquilo que gostou mais e usa mais, né? Exatamente. E Uhum. para cada paciente também vai funcionar diferente. Então, tem paciente Isso, que me pede as técnicas. Não, cara, eu isso. quero técnica, não, É, porque é tem paciente que difícil adora. demais. Até teve uma pessoa aqui que perguntou, e quando o paciente se os pacientes têm se eles têm resistência a fazer as técnicas em casa. Alguns têm, tem gente que não Sim, gosta. E aí, o que que não faz? Você não faz? Mas aí, o que que eu é, fui falando para vocês, né? Aí a gente como tem que entender o princípio do... Por que que existe uma técnica, né, gente? Porque ela mexe com alguma coisa no sistema nervoso para é, modificar esse procedimento do sistema nervoso. Então, se você entende o exatamente. princípio da técnica e o porquê que você está usando, o paciente não quer fazer a técnica, você inventa um processo que vai mexer com o mesmo princípio, né? Exatamente. Isso. Exatamente. E as técnicas, isso, a gente pode ir adaptando as técnicas, porque elas foram comprovadas, a gente sabe que funcionam, É. e E elas. neurociência não é a técnica em si também, né? É o princípio da técnica, né? Então, É por isso exemplo, a aí. gente está testando a pessoa lá, respiração diafragmática, que todo mundo conhece. Ou a técnica mais testada em neurociência emocional, que é a de
a de ressignificação do estado emocional. E a gente usa lá, tem várias descritas lá no PNP, né? Eu uso muito Eu uso ressignificação. muito também, porque é bem Histórias cognitivo, malucas, histórias malucas. Então, assim, respiração. ressignificou. A pessoa testou, a pessoa ressignificando, adiantou, diminuiu a pulsão da amígdala, conseguiu ter ativação de córtex pré-frontal, conseguiu diminuir a intensidade. Beleza. Preciso. Quando a pessoa testa lá no laboratório, ela tá aqui sentada, ó, com o negócio na cabeça, assim, ó. E muitas vezes deitada no negócio. Não é Uhum. assim que seu paciente tá. Então, se o Não. paciente não consegue fazer a técnica desse jeito, você usa uma história. Você fala, então você pega aquele seu livro e lê o livro. É o mesmo processo mental de ressignificação. Ou você pega essa Isso. frase aqui que eu vou te escrever, tô te mandando uma frase no celular. Lê essa frase quando você Uhum. desregular. É o mesmo Uhum. processo, só que eu tô fazendo de outro jeito, né? Exatamente, é isso aí. É isso aí. Então, eu uso muito essas aqui, eu separei algumas, as primeiras. Essas aqui que você coloca, trabalhando a exaustão, desamparo, validação para angústia e ansiedade, suspensão para emoções e pensamentos negativos, relaxamento, visualização para angústia, Putz, criando novas memórias. visualização para angústia é maravilhoso. É. Então, tem muita ferramenta, cara, muita ferramenta. E o próprio paciente é instrumento Pede. também, né? Sim. Pede. E ele também traz coisas que às vezes facilitam, né? Mas eu falo muito sobre a coisa de vamos ressignificar, vamos contar novas histórias, vamos ver um novo olhar para essa situação. Você está contando uma situação, mas olha essa alternativa É. e essa, tem alternativas diferentes, Uhum. né? Será Vamos mudar esse mesmo? Então, caminho, né, do sistema nervoso. Vamos te ajudar. Esses dias eu estava com um paciente e já faz um tempinho que eu tô com ele, que tem uns pacientes que não quer largar a gente, né? Que você fala, você já tá bem, não, mas eu não quero, quero ficar aqui, por favor. E aí, e essa é uma diferença de usar neurociência. As pessoas não querem ir embora da terapia. É uma coisa muito interessante isso, né? uhum, E aí ele vem da questão da vida dele e eu falei, olha, é o seguinte, você já está bem, a gente já tratou a sua questão de humor, que ele chegou com uma ansiedade generalizada moderada, sem saber, ele não tem mais ansiedade generalizada, ele tem picos de uhum, ansiedade como todos nós na vida e agora é ajudá-lo, mas aí tem as coisas, tinha trauma, tinha desamparo que causaram e a gente foi tratando a causa. E agora a gente está muito mais no uhum. manejo de vida, em lidar com as frustrações da vida por causa do próprio desamparo, e não se sentir tão sozinho no mundo, e não se sentir tão responsável, que são coisas da vida, não são, mas são dificuldades normais, né? Que... E aí ele tá com esses processos todos, e aí ele traz muito essas questões, e eu falei, olha, você já tá bem, sua mente já tá saudável. Isso são problemas do cotidiano, que a gente vai regulando junto, que a gente vai pensando junto, que a gente vai pensando em estratégias para você não cair no looping emocional de volta, né? O looping do cérebro de entrar naquele estado de catastrofização de tudo, de solidão. Porém, se você agora não fizer essa atividade física, se você agora não voltar a cuidar da sua alimentação que você sempre cuidou e deixou, se você agora não olhar para os seus horários de trabalho que está em excesso, você não vai ficar bem. Isso aí, Esse cara. bem-estar que você está buscando agora não é da mente, é É da sua isso vida. aí. Então é coisa que a gente também precisa, que a gente entende na neurociência, que a gente fala isso em todas as aulas, tem muitos estudos sobre isso, que é a gente ter essa humildade psicológica de falar, gente, nem tudo é mente, Isso aí, né? exatamente. Agora tem momentos que as pessoas precisam arrumar o entorno. E é a gente que tem que falar isso pro paciente. Porque quem que vai falar isso pro paciente? Exatamente. Eu sou apaixonada pela A psicologia, né? Gabi Porque o nosso trabalho de passar pente fino, é pente fino. pente- é pente fino. Eu falo isso, eu tenho umas palavras para poder definir para as pessoas, né? A gente passa um pente fino, cara. Então, essa semana, uma amiga minha muito, muito íntima veio conversar comigo sobre questões e a suspeita que a pessoa lá que ela se referia está com depressão. E aí, mas por quê? Mas como? Nananã. E a pessoa falou, não, eu nunca fui feliz na vida. Só que essa pessoa está sempre com um sorriso no rosto.
sempre com um sorriso no rosto, é uma pessoa assim, pra cima, animada, com uma cara de feliz, sabe? Uma pessoa generosa, tá sempre sorrindo. Só que aí, no momento lá mais fragilizado, essa pessoa falou: Não, eu nunca fui feliz, cara, trabalhando com o que eu trabalhei, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, eu peguei isso, eu falei assim, e falei pra ela, eu falei, cara, tem que confrontar. Ela me pedia dica de psicólogo, não sei o que lá, não sei o que lá. E querendo também entender, eu falei, vamos confrontar, como é que pode? Se essa pessoa sabe que nunca foi feliz na vida, então, Isso é desamparo, né? É desamparo na veia! sim, sim, sim. Nunca foi feliz na vida, mas que sorriso é esse que ela bota no rosto todo dia, toda hora, cara, há anos? Ela vai ter que decidir, ou ela nunca foi feliz mesmo, ou ela é feliz. Ela vai ter que decidir. Aí, enfim, não é superficial desse jeito, preto no branco desse jeito, vai ter que decidir. Então, eu sou feliz depois. Não, mas é para refletir. E isso é uma forma de pegar ali a própria, o que o próprio paciente apresenta para poder desencadear e fazer esse É. Então, e confrontamento, essa até reflexão. eu acho que até dá essa liberdade, né? Mas então Uhum. por que que você sorri? Não precisa. Então vamos assumir, tá É, tudo bem se você é infeliz no isso, trabalho. Não precisamos fingir que isso, não é, né? Porque é isso, só assim isso. que a gente trata. Vamos olhar para isso, vamos É, botar esse não é dedo na ferida, porque fugindo, né? senão não é É, não é. fugindo, eu falo, cara, dói, é dedo na ferida, mas É, assim, é. ninguém cicatriza se não põe a mão na ferida, pô. Se não Não, põe, não. se não Mas faz o tem que curativo, pô. botar, Então, mas tem que botar com muita gentileza, né? Porque a gente aprendeu na muito. psicologia tradicional a não ser gentil, infelizmente, né? Que coisa meio doida isso. Sim, eu É, tenho, é, né? A não ser tão gentil, a ser assim, não, agora é você que vai descobrir, você que vai tratar. E, poxa, quando você entende de corregulação, você começa a falar assim, nossa, a pessoa não tem condições de descobrir sozinha. Uma das coisas que eu mais uso no consultório, ela me disse se você usa isso. Acho que até sei que vocês usam, porque você já me falou algumas vezes. É, até hoje eu preciso escrever se eu tenho permissão. Ó, essa semana eu vou te dar permissão para você sentir toda essa dor aí, toda essa revolta que você está sentindo do mundo, do que aconteceu com você essa semana. Eu vou te dar permissão. Mas esse é o meu dever de casa, esse é o seu dever de casa. Sente eu uso o isso. que Essa semana vier. eu usei isso. Tá liberado. Essa semana é isso aí que você vai fazer. Porque o sistema nervoso precisa de lugar, né? Você usa isso também? Porque eu falo muito isso, né? Isso na aula um tô lá Muito, eu. eu falo também. Sim, É sim. essencial, na verdade é o que você está falando de um outro jeito, né? Isso é regulação. É, sim, precisa entender da dor, você eu preciso pode, olhar para o vamos machucado. sentir isso. É, Você preciso olhar, tá pode, peraí. sangrando, tá doendo, né? Não é tá Fica sangrando, finge duro que. falar assim. É, Fica muito duro falar. Mas a gente não aplica isso no setting terapêutico. Dentro do consultório eu não falo dessa forma. sim, sim. Não é dessa forma, né? Estou aqui batendo papo no café da Sim, manhã. A sim, ideia é essa. sim. Então, assim, isso no cru, no duro, é mais ou menos isso. Mas a gente não é assim que a gente faz na hora. Então, eu precisei ontem mesmo falar isso para uma paciente minha, olha só. Porque ela não aceita. Cara, eu não quero ficar chorando. Ela fala, eu não quero, não A aguento mais, maioria eu não dos quero ficar pacientes fala, não chorando. quero sofrer, não quero parecer fraco, É, né? exatamente, mas por que assim, pô, tá tudo bem na minha vida, por que que do nada começa a chorar, coisa e tal? Cara, é um conteúdo, a gente está trabalhando um trauma, a coisa vai ficar voltando, o que me importa é o teu movimento, é como você está saindo desses momentos hoje, né? Uhum. Tá saindo como? O que que você usou? Qual foi a tática ali naquele momento que a dor veio, que o choro chegou? O que que você fez para Que sair não disso? tenha sido um O que que você band-aidão, né? pensou? Band-aidão, fica aí. Exatamente, exatamente. Então, assim, peraí, a gente está tratando de 36 anos de vida ali, de machucado, foram várias situações, etc, Sim, etc. sim. Eu falei, cara, não tenha essa pressa, deixa chorar, por Deixa favor. chorar. E as pessoas não estão acostumadas a ouvir isso. Não, vamos sofrer. Mas, Franciele, quanto tempo você quer que eu sofra? Eu falo assim para as pessoas: vamos começar até a próxima sessão só. Para a pessoa também não ficar desesperada. A vida. Não, até a próxima sessão só. Aí depois a gente Uhum. contém.
Mas vai agora, vai. Pode ter tua dor, eu te deixo, eu te permito. Tem paciente que eu escrevo, assim, igual médico. Eu te Aham, permito, bora, vai, porque é preciso. Eu acho que isso é uma das isso, coisas mais importantes que a gente aprende nos processos de regulação emocional, né? Se a dor isso. não é sentida, se o sistema nervoso não dá Ser livre para vazão, sentir, escrito a lá, tem que pessoa ser não livre para regula. sentir. Não regula. E aí, esse entra naquela dor, já quer sair. Entra, já quer sair. Entra, já quer Tem sair. raiva da dor, a Não é pessoa começa a ter raiva assim. da dor. Diz que É, saco, né? Tá doendo de é. volta, ao invés de falar, Eu sou nossa. fraca, viu como é que eu sou vivo melindrada? A paciente fala, É, eu vivo melindrada, que história é essa? Calma aí, peraí. Não é é assim, vamos importante, é entender. importante. É, mas eu acho que é um contexto bem diferente, né? Porque eu lembro que quando eu me formei, até um tempo depois, eu já tinha feito a minha pós em gestão de pessoas, já tinha feito alguns cursos clínicos, e ainda assim o meu processo era botar a mão na ferida sem muita delicadeza. Era pá! Uhum. Primeiro, Não, porque é isso. Eu foi o sou jeito que coach, eu pô. cresci. É, exatamente. Foi o jeito que eu cresci. Segundo, porque eu acredito que não ficou tão claro para mim no processo da psicologia tradicional que eu precisava ter cuidado ao apresentar essa dor. Só que para mim, na psicologia, ficava muito entre eu espero o paciente trazer, ele descobrir que o processo é dele. Isso me desesperava. Eu falava, gente, isso me agoniza. Coitado do paciente, se eu já sei, eu que diga. Pelo amor de Deus, Exato. pessoa, né? Isso Acabou me de dizer. agonizava. E eu ficava entre esse oposto e o outro oposto de, tá, mas daí eu falo, o cara não tá preparado para ouvir e eu vou, talvez, vai doer mais e tal. Com neurociência, eu entendi primeiro, eu preciso dizer, eu faço parte da terapia, não é só meu paciente, tô junto no processo terapêutico, ou meu cliente da empresa, enfim, qualquer um, com vínculo, eu aprendi. E a segunda coisa que eu aprendi foi a ter esse meio do caminho, né? É. Foi até esse Eu meio do adoro o meio do caminho, caminho. que, Não sou que é contra o meio do falar, caminho. falar Meio com, termo. falar com gentileza, sentir a Uma dor do coisa dura. paciente. Olha como É que é importante isso. a gente sentir a dor do paciente, para eu poder falar para ele dessa dor sem com que ele se sinta agredido. E isso aí. Aí a gente está falando de habilidade do profissional, né, Fran? Uhum. Habilidade profissional. Que, claro, as abordagens. O tempo inteiro a gente está aprendendo a desenvolver isso. Mas quem chega nisso daí, a velocidade com que cada um chega é individual, né? É individual, mas E tem que ter aí, conhecimento, porque em que outro lugar que a gente aprendeu? Eu não tinha aprendido. Você tinha aprendido isso antes? Com a Gestalt não. terapia um pouco, mas mesmo assim ela não dá o Hum, porquê, né? É. Você sentia Não, isso também? a gente na Gestalt terapia, a gente aprende a abordar, intervir no paciente sempre com como, com o porquê pode, sim. Uhum, Como é isso para você? Daí quem conhece da Gestalt sabe que é o basicão. uhum. Como é isso para você? Mas espera aí, a Gestalt é linda, maravilhosa. Você é massa de fazer Gestalt. Mas Mas é diferente do que a gente aprende em vínculo em neurociência, do processo de regulação, que não é nem o como é isso para você. Olha, deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. não, Você me disse aí. É outra história, né? não, é de outra forma. É de É outra forma. diferente, é de outra forma. É de outra forma. É uma outra ferramenta. É uma Uhum. outra forma de falar e de abordar, É. sabe? E que é muito boa também. Eu As gosto muito coisas da se Gestalt. complementam, Até né? você sabe uma das coisas, eu leiga na Gestalt, porque eu estudei 6 meses dentro da faculdade, né? A Gestalt. Eu gostava muito, mas o que eu mais fiquei da Gestalt, que eu acho que é o que a gente mais fica quando não se forma em Gestalt, é preciso fechar, né? Fecha a Gestalt. Fecha o E isso, assunto. são Fecha, ciclos, isso. fecha para ele conseguir. E a gente entende, através da neurociência, que o cérebro precisa de começo, meio e fim. Então é o fecha o ciclo, né? Você começo, meio Pô, e é fim. isso. Começo, meio e Ai, fim. não Você vai aguento, vou ter fechando. que falar porra, eu vou ter que falar palavrão. Porra, é isso. É isso aí. Entendeu? Pronto. Então você sabe Entendeu? muito bem. Obrigado por explicar. Eu sei. Obrigada por explicar, Fran. Tu é pica, entendeu? Então, assim, é isso Ah, aí a hora que conversa. Então, é muito bacana, é muito bonitinho, é muito maneiro, é muito bom conhecer. E todas as abordagens são muito importantes. A TCC, com a questão muito prática e de exercício também vai vai. complementar, vai TCC ser muito conversa bom para muito. com determinados pacientes. Então, todas elas são maravilhosas. Todas, E todas, quanto mais mas a gente tem que ter esse fundo. conhecê-las,
Ó, Quanto deixa eu mais fazer a pergunta conhecemos, final melhor. para você. Você Sim. acha possível hoje a gente ser um psicólogo eficiente nos mundos de hoje sem neurociência? Não, Também acho que isso é não. um fato. Não, isso é um fato. Também acho que Isso é não. um Que fato. bom. Vamos levar para o mundo. Não, não tem como. É o que todas as meninas falaram essa semana. É um divisor de águas mesmo. É um conhecimento único, exclusivo, atualizadíssimo, entendeu? Não tem como. Olha Tem a que saber de Sandra. neurociência. Sandra escreveu na minha formação em Gestalt. Eu nem sabia, Sandra, que você tinha. Sandra é aluna nossa lá. Vemos neurociências e foi lá que vi a indicação do seu curso. Mas olha, é mesmo? Que coisa boa. Que legal, É. né? A Sandra é nossa Muita gente aluna. comentou, muita gente entrou. É, tem colegas de Eu lá do choro seu curso. Os fácil. dois se complementam. Gente, Amo. Ótimo. gente, Amei. que máximo isso. Descobrindo porque sempre gostei. Joyce. Joyce mora no meu coração. Descobrindo porque sempre gostei de chorar. Regulação. Hoje lido bem com situações difíceis. Te Ó. amo, amiga. A Mariana também aqui dizendo que também não acha possível ser efetivo hoje em dia, um psicólogo efetivo sem neurociência. Gente, a gente precisa colocar isso na grade, né? Tem que ter Precisa. Não tem que existe ter, passar para a faculdade de psicologia sem estudar isso. né? Não, Por tem isso que que me deu ter. tanto frisson, assim, me deu. Eu quero participar, preciso estudar isso. Que Eu tenho que bom. levar meu filho para a escola, Fran. Não, vai, Ele eu tem também tenho prova no que primeiro descer. tempo. Então vai, meu amor. Obrigada, Ana. Muito Obrigada a obrigada. você, Fran, pelo espaço, por me deixar aqui tomar café da manhã com você, me deixar falar e me dar o privilégio de te escutar, que eu adoro. Até parece, né? Uhum. Obrigada. Você voltará aqui. Eu quero fazer um café da manhã com todo mundo. Vai lá levar seu Tá filhote. bom. Pessoal, muito obrigada pela participação. Um grande Obrigada, Janine. beijo. Um Até, beijão, até bom mais. dia. Tchau, tchau.